Olá a todos e todas, como estão? Essa é a nova versão 2023 do nosso programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, como vocês sabem, todos os sábados, aqui diretamente da RCI, sempre ao seu lado, 1320 AM, ou então pelas ondas da internet através do Facebook da Apex e também o Facebook da própria RCI. Nós estamos começando o nosso programa, né? E é bom a gente sempre contextualizar, né, para as pessoas que estão chegando aqui, o que é essa instituição, né? A Apex é uma instituição que ela não tem fins lucrativos, ela pertence a um conjunto de instituições, que é a CCCI, né? É uma comunidade cosmoética, conscienciológica, internacional, que o grande centro ainda hoje está aqui em Foz do Iguaçu, onde temos diversas instituições reunidas em campos, né, em ambientes muito próximos uma das outras. E chamamos a atenção, damos destaque, nós temos o CAEC, que é um grande campus, onde o Apex está inserido, nós ficamos ali nessa instituição, dentro do ambiente, né, dessa instituição. E ali a gente encontra aqui diversos laboratórios, tem uma grande biblioteca ali com diversos artefatos do saber, além de livros. E aí por isso, como tem além de outras coleções, além de livros, nós não chamamos apenas que é uma biblioteca, que é de coleção de livros. Nós temos o que a gente chama de holoteca, que é de diversas coleções. Holo vem do grego, quer dizer todas, né? E a gente tem lá coleções de conchas, a gente tem coleções de selo, a gente tem coleções de miniatura, coleções de diversos artefatos que nos ajudam a ser mais inteligente, a desenvolver a nossa curiosidade. E dentro dessa condição, a Conscienciologia ela é uma ciência que foi proposta e fundada pelo professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira, ele não é mais uma consciência intrafísica, né, uma consciência que usa esse corpo de carne e ossos, mas ele continua existindo em outras dimensões. Nós admitimos, dentro da conscienciologia, essa ciência que tem pilares, né, que fundamentam as nossas pesquisas, em que eu, você, nós não somos, não morremos de fato. A morte é uma ilusão. Existe sim o descarte desse corpo biológico mais denso, né, que é pesado, ele é rústico, que tem as suas necessidades, né, mas de fato somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Nós admitimos que temos outros corpos. Dentro desses outros corpos, nós podemos citar aqui o corpo emocional, né, um corpo e também um corpo energético que liga esse corpo emocional ao corpo biológico. Esse corpo energético nós chamamos de também, além de energossoma, corpo energético, de holochakra, de uma maneira mais, um linguajar que fica mais fácil das pessoas entenderem. Quer dizer, quando a gente pensa em chakras e meridianos, nós estamos vendo, então, na verdade, elos de ligação, um corpo que faz essa amálgama com relação ao corpo emocional. O corpo emocional é um corpo mais sutil, é um corpo das emoções, chamado psicossoma, corpo das emoções. Além disso, nós temos um quarto e último corpo, perante o que a gente entende, que seria um corpo mental soma. Para a gente entender, então, quando nós temos aí diversos filmes que mostram o visual, um paravisual, né, de alguém que já morreu, né, que o corpo biológico não existe mais, mas você consegue visualizar aquela personalidade, você está olhando, então, ou tendo uma clara evidência desse corpo que é um corpo emocional, e que é o psicossoma. E o paracorpo mental tem a ver mais com o lado da pesquisa, do discernimento, um lado que transcende as emoções. A gente encontra muita pesquisa deste corpo no Oriente, quando a gente estuda o Nirvana, o Samadhi, a cosmoconsciência, a experiência da cosmoconsciência. Essas são experiências transcendentais que fazem com que a personalidade, o eu, self, o indivíduo, que nós chamamos de consciência, tenha ali uma experiência que ultrapasse essa realidade humana.
Então, com isso tudo, a gente percebe que a Conscienciologia é uma ciência que tem muito a estudar, tem muito a fazer, e esse ambiente aqui é mais um para a gente entender um pouco mais sobre esses assuntos. Agora, para que se destina esse programa? Esse programa ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, e o objetivo é falar sobre projeto de vida. Quer dizer, você admite que tem um projeto de vida? Está aqui nessa vida humana para ser feliz? Né? Para, de alguma maneira, atender os seus objetivos pessoais? Mas tem algo além disso? Existe um propósito mais específico do ponto de vista de um bem-estar social? Você pensa em um determinado nível de legado, né? Então, por exemplo, vocês escutam falar, por exemplo, quando uma pessoa ela acaba falecendo, quer dizer, o corpo dela mais rústico acaba falecendo, uma grande personalidade, né? O que as pessoas olham para ela, olham do ponto de vista da realização que ela fez. Vão ver, olha, ela ajudou a gente a abrir a nossa cabeça, ela trouxe ideias novas, ela nos motivou de alguma forma, deixou algo, né, para a gente aproveitar nas próximas gerações. Então, o que acontece? O legado é algo muito importante e o projeto de vida a gente vai debater em todos os programas para entendermos um pouco mais. Agora, no primeiro bloco, o que a gente faz? Nós trazemos aqui a professora Isolete. A professora Isolete, ela acaba trazendo nesse primeiro bloco do programa, uma percepção, algo para a gente refletir sobre autogestão. Então a professora Isolete vai passar o seu recado, vai trazer a ideia dessa semana e daqui a pouco a gente volta. Agora vamos escutar essa mensagem, essa ideia, né, da professora Isolete. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre Síndrome do Impostor. Recentemente, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, concedeu uma entrevista ao telejornal BBC, onde ela menciona que tem pensamentos negativos sobre a sua aparência e sobre a sua mente receosa. Ela fala também sobre o que ela tem feito para superar essas questões. Essa entrevista e o último livro lançado pela Michelle Obama desencadearam uma série de matérias e debates sobre a síndrome do impostor, tema que vamos abordar hoje e que prejudica a autogestão existencial. A síndrome do impostor, ela é uma condição na qual a pessoa não se sente merecedora de suas conquistas, do sucesso e nem do reconhecimento de outras pessoas. Porque ela não sente e ela não percebe o seu valor. Não percebe as suas capacidades, seus talentos. Ela sente que está enganando as pessoas e ela teme ser descoberta. Sofre com uma inferioridade ilusória. Especialistas no assunto explicam que sentimentos como medo, insegurança, fobia social e timidez são frequentes nesses casos. Na Enciclopédia da Conscienciologia tem um verbete muito interessante que aborda a síndrome do impostor. A autora Adriana Kawati apresenta uma relação de 10 perguntas para ajudar no autodiagnóstico. Ou seja, ao responder essas perguntas, a pessoa vai percebendo se ela encaixa ou não essa condição. E a autora apresenta também 7 traços forças ou pontos fortes que auxiliam na autocura da síndrome do impostor. Dos 7 traços que ela menciona no verbete, eu destaco o autodiscernimento e a autorracionalidade. É fundamental desenvolver o discernimento para conseguir diferenciar o real do ilusório, o certo do errado, o que efetivamente é um fato e o que é fruto das suas crenças limitantes. O outro traço que também demanda desenvolvimento é a racionalidade. Usar predominantemente a razão
e não se deixar levar pelas emoções. Construir um raciocínio lógico, baseado em evidências reais. Quando falamos em autogestão, falamos da pessoa, por si mesma, identificar e buscar alternativas para superar os seus desafios nas diversas áreas da vida. Por isso, torna-se importante perceber se em alguma área da vida ou em todas as áreas da vida, a pessoa apresenta essa condição de síndrome do impostor. Entre os impactos negativos dessa síndrome está a perda de oportunidades. E falo aqui de oportunidades evolutivas. Por exemplo, a pessoa é convidada para ministrar uma palestra, uma aula e um trabalho voluntário. E ela não aceita o convite porque ela não se acha capaz. Não valoriza a sua didática, a sua comunicação. Ela pensa que não tem habilidade para isso. Mesmo quando todos validam os seus talentos. Dessa forma, acaba perdendo oportunidades de ajudar outras pessoas e de evoluir nessa existência. Será que você já vivenciou situação similar? Ou conhece alguém que está nessa condição e você pode ajudar? Desejo ótimas reflexões e quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado, né, da professora Isolete. E é bem bacana a gente refletir, né, sobre essa questão da síndrome do impostor, né? E, bem, vamos daqui a pouco, né, chegar e estar conversando com uma professora muito bacana, né, que já tem diversos verbetes, tem até livro já escrito sobre finanças, e ela vem aqui participar de uma entrevista falando sobre gargalo financeiro atravancador da programação existencial do projeto de vida. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, fique ligado conosco, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a professora Simone Zanella. Agora voltamos, né, do intervalo. E vamos começar a falar aqui da Simone. Simone, você pode entrar aqui na nossa sala. Tudo bem, professora Simone? Como que vai? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui. Agradeço a grande oportunidade. Nós que agradecemos, professora. Então, apresentar, né, um pouquinho, né, da Simone Zanella. A Simone, ela tem a formação universitária, né, da graduação em administração, né? Ela fez administração de empresas, finanças, geração de valor, especialista em neurociência e comportamento humano. Tudo isso lá na PUC, Rio Grande do Sul. Ela é natural de Videira, em Santa Catarina, reside atualmente em Foz do Iguaçu, conheceu a Consologia em 2014, quer dizer, não muito tempo, né, professora? Começou a ser voluntária da Consologia em 2016, é docente desde 2017, e enfim, já tem aí muitas publicações, como a gente já comentou. Está trazendo para nós um título, né, para a gente discutir, que é o gargalo financeiro atravancador da programação existencial, que nós chamamos aqui de ProEx, que é ali o projeto de vida. Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, professora, eu vou começar aqui fazendo uma questão, né? E de praxe a gente sempre pergunta por que houve um interesse, né, nesse tema. Muito bom. Então, André, falar de gargalo financeiro, eu acho que é um grande desafio, né? Porque em algum momento das nossas vidas, todos nós fazemos parte de algum tipo de gargalo. Então, isso é bacana também a gente fazer essa relevância. Mas, especificamente, o gargalo financeiro, ele foi um processo meu pessoal de autorreciclagem,
né, que veio de todo um contexto da minha vida onde eu achava que eu sabia lidar com o dinheiro. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que a coisa ela não era assim como eu gostaria que fosse. Os resultados, eles não estavam sendo aqueles resultados esperados, que quando você tem um profissional, você se dedica, você trabalha e você percebe que chega no final do mês e você não tem aquele resultado que você gostaria de ter. Aí entra o processo da frustração, né? Então você começa a questionar: será que eu estou na profissão certa? Será que o que eu estou fazendo é isso mesmo? Eu estou na empresa que eu deveria estar? Será que eu estou fazendo com a minha vida aquilo que eu deveria fazer? Aí eu me reconheci dentro de um gargalo muito grande, de vários gargalos, né? Mas reconheci que um ponto de virada que eu precisava atuar para que aquilo abrisse o meu processo proexológico era as finanças. Então, esse foi o grande motivo de eu entrar com as pesquisas de uma maneira mais profunda nessa reciclagem do dinheiro. Professora, a gente percebe, né? A gente discute bastante, né, na Consciologia, apesar do dinheiro ser algo assim muito humano, intrafísico, e vamos até pensar, né? Muitas pessoas gostariam até de negligenciar a presença dessa matéria, né? Do estudo, né? Do dominar a questão do dinheiro na vida humana. A gente percebe, se a gente não debruçar e olhar seriamente, a gente pode se enrolar e se enrolar feio, né? E às vezes não ter aquela liberdade que a gente gostaria para fazer os nossos estudos, a nossa pesquisa, né? E então acaba fazendo isso que você trouxe, travancando a programação existencial. Agora, do ponto de vista, né, o que você percebe, de onde você acha que vem essa acomodação, né, que a gente coloca, né, que poderia ser até uma algo que está ali na base, né, desse processo de atravancar, né? Tá. Então, olha só. Quando uma pessoa está no gargalo, nem sempre ela está disposta a sair do gargalo. A pessoa muitas vezes acostuma, né? Ela acostuma com aquele estado, porque ela acaba vivendo uma esperança de que no mês que vem vai ser melhor. O mês que vem vai ser melhor, o outro ano vai ser melhor, então calma, ela vai trabalhando, ela vai dedicando e ela acha que aquilo vai modificar e ela não percebe que cada vez mais ela fica emaranhada nesse processo e é aí que a coisa começa a aumentar e que ela se vinca no processo de um gargalo financeiro. Então, esse estado, né, que faz com que a gente tenha dificuldade de se movimentar, a gente chama de o gargalo financeiro, que você precisaria, é o traço de personalidade que envolve aí um dos principais é a acomodação. E veja que ela é muito sutil. Nem sempre a pessoa está percebendo que ela está dominada por esse contexto, entende? Ela costuma a ficar devendo, ela costuma lidar com perda de dinheiro, ela costuma ficar com pouco dinheiro, né? Sem ter essa noção de que não está existindo um movimento. Se não existir um movimento, esse processo de acomodação, o professor Valdo tinha aquela ortopensata, né? A acomodação, a ortopensata não, desculpa, o megabensene. A acomodação é a primeira antiverpom. Por quê? Porque ela não vai te dar movimento. Né? Vamos pensar, a questão da Verpom. A Verpom, você vai, você descobre algo, pesquisa algo, publica algo, até aqui, até hoje. Se você não der movimento, isso fica velho, quer dizer, acomodou, não serve mais. Então, amanhã você já tem que criar um movimento para avançar. Isso é importante, né, professora Simone, a gente comentar com o público que Verpom seria a verdade relativa de ponto. É um jargão, um termo novo que o professor Valdo desenvolveu, que a gente usa muito na Conscienciologia, é que a gente admite que não existem verdades
absolutas, que as verdades elas são relativas de ponta, e é igual você, quanto mais subir uma determinada montanha, a sua visão do que é o que está por vir aumenta. Então, basicamente a ideia da verdade relativa de ponta é você vai aprofundando o conhecimento de algo, você de alguma maneira vai expandindo a forma de pensar. E aí o que você está colocando é que isso acaba atravancando, é lógico, né? Porque o que eu estou percebendo, professora, é que você está chamando a importância para a pessoa valorizar a natureza do dinheiro, né? A gente gostaria de viver numa sociedade que o dinheiro não existisse, mas a gente percebe que só em sociedades muito evoluídas, né, pelo que a gente estuda, pelo que a gente reflete, acontece esse nível. E nós estamos ainda no estágio do dinheiro. É isso que a gente tem que pensar. E se a regra do jogo é essa, não tem como escapar, não tem como fazer assim, ó, finge que não vê. Não é isso, Simone? André, você tocou num ponto anteriormente que você falou assim, que claro que o dinheiro a gente gostaria que ele de não depender dele, né? É, Agora, olha só, tem uma ortopensata do professor Valdo que eu acho que vale a pena trazer aqui, que eu acho que faz toda a diferença na vida do intermissivista, na vida daquela consciência que está interessado em cumprir uma programação de vida. Ele fala assim, ó, dinheiro. Quanto ao dinheiro, a maior preocupação da consciência lúcida deve não se preocupar com o mesmo, vírgula, depois de constituído o pé de meia, vírgula de novo, e para isso existem os assessores econômicos financeiros e procuradores profissionais. Mas o que eu queria chamar a atenção? Esse entre vírgula, que nós vamos caminhar para esse nosso propósito de vida, para essa visão interassistencial, mas que nós temos que considerar a preocupação com o pé de meia para que a gente tenha condições de avançar na interassistência, e construir essa liberdade que você falou, né? Que nós tenhamos essa liberdade para os nossos projetos, para as nossas pesquisas, para as nossas viagens, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa horta pensata, porque, assim, ainda nós temos muitas convicções equivocadas de que talvez a gente talvez não entendeu o que é você trabalhar com o dinheiro de maneira secundária, que é a mesma coisa que considerar o nosso soma também secundário, porque ele é. Agora, se você descuidar dele, você nem cumpre PROEX, né? Da mesma maneira, nós podemos fazer essa metáfora, né? Essa comparação entre o soma e o dinheiro, né? é verdade. E uma coisa, né, só para esclarecer o grande público também, a gente sempre faz esse contraponto, né, para a informação ficar mais acessível possível, né? E porque como a gente sabe que tem muitos termos técnicos, então você comentou sobre a questão de ortopensata. Ortopensata existem, se você buscar na internet, é fácil de você verificar pensatas. É como se fossem frases, né, que elas têm uma ideia em si toda já embarcada naquele contexto. Ela é uma síntese de algo. Né? Muitas vezes, pessoas mais experientes, pessoas que têm uma sapiência, né? Um conhecimento de uma área, eles podem jogar uma máxima, né? uma frase que é, de alguma maneira, um pensamento concentrado. A pensata, basicamente, seria isso. Orto vem de correto, então é uma ideia, né, que a gente pode também fazer, essas ortopensatas, mas a gente vê que o professor Valdo lançou um livro escrito diversas dessas ideias, e dentro das quais a professora Simone está destacando. Agora, é importante, né, Simone, a gente perceber que a gente sabe que dinheiro é uma forma de energia nesse planeta, né? Ou seja, eu posso ficar com muita energia e ficar doente, né? Eu ficar intoxicado, eu ficar enrolado, eu me perder de tanta energia. Eu posso ficar fraco, né, desminguido, eu posso ficar, vamos dizer assim, sem nenhuma oportunidade também pela falta dessa energia. Então vamos pensar, a falta ela é tão ruim quanto o excesso não bem utilizado. A gente tem que analisar, né, professora, como que, de alguma maneira, saber lidar com isso, porque tem uma das coisas que a gente estuda, né, Simone, que você até estava discutindo com a gente estava conversando antes de começar o programa,
que dentro lá das relações de grupo, olhando as diversas vidas, a gente estuda uma coisa chamada interprisão. Né? Que a interprisão é quando as pessoas elas ficam enroscadas umas às outras e elas não se livram. Né? Elas ficam assim, ela quer se livrar do outro, mas nasce como irmão, nasce como parente, nasce como filho, ou seja, não, mas eu queria ter uma vida diferente, mas a pessoa não faz por merecer, né? Ela cria interprisões. Até uma das visões, né, professora, o Valdo ele tinha comentado que estudando e lembrando de retroexistências, retrovidas, que uma pessoa, se ela matasse outra, ela ficava enroscada, enrolada com ela uns 700 anos. Isso ele chamou do exemplo de interprisão, que é isso que você está falando. Agora, o dinheiro ele pode também deixar a pessoa na interprisão. Né? Agora, como que você vê a saída disso? Mas, professora, eu não queria que você falasse agora. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos voltando com a professora Simone Zanella para entender um pouco mais sobre a interprisão agora financeira. Agora estamos voltando, né, do intervalo. Esperamos que vocês tenham ficado curiosos, né? E voltamos aqui com a professora Simone Zanella para, de alguma maneira, entender um pouco mais sobre a interprisão, porque parece que é uma coisa importante, né, Simone? Dá uma impressão que as interprisões são uma coisa, né? E aí, como que você fala vê isso? Como você fala de gargalo, né, André? O gargalo financeiro, geralmente ele é provocado devido aos nossos processos de interprisão. É como se você colocasse um gancho, né? Houve uma dívida, tem uma dívida ali. Então, você sabe que você vai precisar sanar aquela dívida. E uma situação interessante, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção sobre a interprisão financeira, é que você está... não basta você apenas fazer digamos assim, vou pagar a dívida para aquela pessoa. Só vai lá e paga uma dívida financeira. Às vezes a pessoa ficou magoada, às vezes a pessoa ficou chateada, a pessoa ficou revoltada, e não é nem o dinheiro que você vai entregar a ela, é o fato, é a situação, é aquela cena que pode ter acontecido durante a relação com você. Então, aí exige-se um pouco mais. Né? No processo de interprisão financeira, vai exigir que você acerte o processo na questão financeira, acerte o processo nas tuas autorreciclagens, em relação às tuas melhorias íntimas, para que você se sinta melhor dentro daquele cenário, e ainda que você faça assistência para aquela consciência, ou para aquelas pessoas, que você retribua de alguma maneira, né? Porque veja que em algum grau, se estamos na interprisão, nós lesamos alguém. Ou lesamos ou fomos lesados. Agora, essa questão de vítima e algoz, ela é igual. Quer dizer, tanto faz. Se você lesou ou foi lesado, já existe toda uma caracterização aí de que, talvez, dentro das minhas hipóteses, né, nas pesquisas, independente se você é vítima ou é algoz, você ainda traz um contexto materialista, dentro de uma visão materialista, porque em algum grau você ainda necessita daquele aprendizado. Né? Então, isso tudo, eu acho que vale a pena a gente observar para listar, fazer um mapeamento daqueles pontos que você percebe que tem interprisão financeira, para você até criar um planejamento de que modo que você vai reconciliar com essas consciências, assistir aquela condição e atuar naquelas melhorias, inclusive com os pagamentos devidos, né, que geraram aquele processo. Entendi. E, professora, olhando sobre essa questão, a gente tem que pensar que as atitudes, né, com relação às finanças é algo que a gente tem que parar e pensar, né? Só que nem sempre a gente pensa, a gente às vezes tem um impulso, né? Às vezes uma emoção, uma necessidade, uma carência, né? Às vezes a gente fica com determinado desejo de algo que só aquele dinheiro ou determinada coisa, a princípio, iria fazer alguma realização, tem um sonho. Como que você vê essas atitudes perante todo esse contexto?
Veja bem, durante 24 horas do dia nós estamos fazendo escolhas, né? Então eu acho que esse é um ponto assim bem relevante, porque não fazer uma escolha também já é fazer uma escolha. Mas 24 horas do dia a gente está nesse movimento de agir, né? A partir de um mecanismo que já está inserido no nosso modo de manifestação. Então você tem um jeito de agir. Quando você não sabe fazer boas escolhas, isso significa que você está tendo atitudes que, por impulso, por imaturidades emocionais, quer dizer, você começa a lidar com o dinheiro em cima de outros contextos que não é mais racional. Você não pensa para fazer. Vem um convite de uma pessoa falando para você, vamos em tal festa. Você não vai lá, olha no teu orçamento, será que eu posso ir? Será que eu não posso ir? Geralmente, se é um amigo que você gosta, você já está movimentado por um processo emocional de amizade, você já diz, sim, conta comigo, eu vou. Então, veja, quantas decisões nós tomamos financeiramente sem pensar. E isso nos coloca no gargalo milhares de vezes. Né? E isso é que vai, veja, o gargalo ele não é construído de uma única vez. Muitas vezes você acaba tomando decisões em segundos que vão comprometer o resto da vida. Né? Nós temos até um verbete da Conscienciologia, né? Que o professor Valdo coloca, que é minutos, semanas. Quer dizer, você toma uma decisão num determinado segundo, mas leva semanas para você corrigir aquele erro que você manifestou. Né? Então, essa questão do dinheiro, seja o convite que for, nós não deveríamos agir dessa maneira impulsiva. Nós deveríamos sempre partir do ponto que você vai fazer uma avaliação, seja qualquer convite, para avaliar o seu planejamento de vida. Isso cabe no meu orçamento, isso cabe na minha vida, isso está planejado, então sim, posso fazer. Então, Agora, isso tem uma professora, influência. qual a dica você daria para a pessoa ser justamente mais razão e menos emoção nessas atitudes? E esse é um ponto sério também. Então, veja bem, a hora que a pessoa começa a entrar com o planejamento. Planejamento é uma ferramenta racional. Veja bem, não existe. Eu até arrisco em dizer aqui, André, que a humanidade toda está doente. Eu estava doente e a grande maioria de nós estamos doentes na questão do bom uso do dinheiro. Senão nós não estaríamos com esse cenário econômico que está se apresentando mundialmente. Então, o que acontece? A humanidade ela é movida por processos emocionais. A mídia nos chama sempre com emoção, construindo uma imagem na nossa cabeça, criando dramas, e vai envolvendo você naquele cenário, naquele contexto, e quando você vê, você entrou naquela onda e foi. Então, a hora que você tem um planejamento, que é uma ferramenta racional, porque o planejamento você vai ter que pôr ordem. Eu não posso decidir qualquer coisa, tem uma ordem, primeiro isso aqui, depois isso aqui, aí eu tenho isso para acertar, eu vou programar aquela meta. Então, você passa a fazer um exercício mais racional. Isso te ajuda até o momento que você vai autorreciclando essas emoções que às vezes são impedidoras de uma boa condição financeira. Então, planejamento hoje não é mais uma escolha. Planejamento hoje é uma necessidade da consciência, se ela quiser evoluir nessa condição de sair do gargalo. É o primeiro passo para ela pensar, poxa, eu preciso parar tudo. Eu tenho que sair do gargalo. Então, ela precisa começar a planejar. Entendi. E olhando, né, esse aspecto, a gente estuda na Consciologia essa questão, essa ideia das reciclagens intraconscienciais. Essa reciclagem, né, que a gente até contrai essas palavras e chama de recim. Então, mas é uma reciclagem. Que tipo de reciclagem? Tem muita gente que fala, eu, de alguma maneira, desconstruir coisas que eu faço
de uma maneira errada e quero fazer a coisa de maneira correta. Mas isso não acontece assim no estalar de dedos. Eu tenho que ter um esforço pessoal, eu tenho que ter planejamento, como você comentou, né? A professora comentou. Mais do que isso, tem que ter uma conscientização, né? Uma mudança, né? de ser, né? Efetivamente. E a gente sabe que isso é com esforço pessoal. Ninguém vai fazer uma reciclagem intraconsciencial assim, olha, amanhã ou agora eu estou fazendo uma reciclagem, né? Tem que ter esforço. Agora, quais são as dicas que você daria para a gente pensar num passo a passo, fortalecendo essa programação existencial? Olha só, eu entendo que a nossa manifestação financeira, ela está dentro de uma construção pensênica, né? Uma construção mental, onde aquele padrão que está construído, até em nível cerebral, fisiológico, esse padrão, essas crenças, essas informações sobre o dinheiro que nós crescemos e até trouxemos de outras vidas, é isso aqui que está hoje no comando das nossas manifestações em relação ao dinheiro. Aí o que acontece? Nós estamos nesse padrão, então nós vamos manifestar igualzinho o mesmo padrão. Então não adianta você estar programado assim e você querer assim, querer diferente. Você vai ter que fazer com que essa programação neurosináptica aqui em nível cerebral, ela também alcance esse movimento. Então, nós temos que começar a inserir novas sinapses, novas informações nos nossos pensamentos sobre o dinheiro. Então, é como se nós tivéssemos... É uma mudança na forma de pensar. É uma mudança na forma de pensar. E aí existe um fenômeno da neurociência que se chama neuroplastia, que é essa substituição das sinapses antigas por sinapses novas, a partir de novos hábitos como dinheiro. Então, aí o segredo é uma nova repetição. De valores também? Exatamente. Mudança de valores, a repetição de bons hábitos. Quer dizer, você gasta muito, para de gastar. É um treino. Mas às vezes eu vou recair. Tudo bem, quando você recair, toma consciência de novo, puxa novamente e segue em frente, procurando sustentar aquele novo padrão, aquele novo comportamento. E isso vai mexendo na raiz das tuas reciclagens, né? Porque às vezes nós falamos, não, eu estou mudando, ou eu vou mudar. Mas, de fato, a pergunta é, como você falou do autoesforço, o que de fato você está fazendo para que você saia do gargalo? Que você construa sinapses novas, que você coloque como meta, como mega foco, a questão proexológica, para você realmente entrar na rota e seguir em frente, né, com um novo treino de novos comportamentos, novos valores e até novos hábitos. Muito bom. Agora, para isso tudo, como você falou, né, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que fazer uma reorganização financeira, mas tudo bem, eu sei que isso sou bacana, entendi, mas por onde eu começo? Qual que é a sugestão que você daria para eu iniciar essa reorganização financeira, olhando o aspecto do projeto de vida? Porque eu acho que isso que é bacana, né? A gente pensar que eu não posso chegar e focar em ter uma determinada realidade financeira se eu não vou precisar dessa realidade financeira. Eu sei que a gente às vezes está pensando, pensa pequeno. Não, não é isso. A gente tem que saber o seguinte, olha, qual que é o custo, né, de fato, do meu projeto de vida. Pode ser que o custo seja menor e seja mais fácil de conseguir do que eu pense. Tô aqui, posso estar falando besteira? Eu queria até que escutar um pouquinho da opinião da professora. Mas, professora, eu queria que você não falasse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial. E aí, no retorno, a professora Simone vai falar exatamente essa dica para nós. Então, estamos voltando ao programa Projetos de Vida. Para você, né, que não conhece, saiba que nós estamos aqui na rádio também, a Rádio RCI, justamente aqui em Foz do Iguaçu, Rede de Comunicação Iguaçu.
E a rádio, né? Essa rádio, ela está aqui dentro de uma faculdade, estamos aqui em Foz do Iguaçu, falando para vocês e para o mundo. Então você pode tanto escutar a gente pela rádio 1320 AM, quanto também ter acesso através das ondas da internet. A RCI está sempre ao seu lado, com muitas notícias, tem muitos programas bacanas que você pode aprofundar e entender cada vez mais sobre Consciologia e outros temas importantes. Mas voltando, né, aqui com a professora Simone Zanella. Professora, nós deixamos no ar, né, essa questão, né, de que as pessoas, assim, no campo das ideias, elas entendem o que você está dizendo, né? Ela fala assim, não, eu percebi, lógico, eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que mudar meus valores. No campo das ideias parece que é uma coisa muito fácil, mas ao mesmo tempo ela vai ter que fazer uma reorganização. E essa reorganização financeira, ela tem que focar no que é o adequado para o projeto de vida dela, para as ambições, que a gente não está querendo dizer que aqui ambição é um negócio negativo. Ela tem que ter, assim, vontades, ela tem que ter metas, ela tem que ter... Aonde que eu quero chegar? Eu tenho que buscar estar bem comigo mesmo, até certo ponto buscar a minha felicidade, o meu bem-estar, de falar, olha, eu estou feliz de ter realizado tal coisa. E para isso tem um preço, tem um custo, tem um investimento. Eu vou precisar alocar uma energia para isso acontecer. Perfeito. Professora, nos ajude quanto a isso. Muito bom essa pergunta, André. Então, olha só. O primeiro passo é a pessoa admitir que ela precisa fazer essa organização financeira proexogênica. Porque, na grande maioria das vezes, a pessoa ela vai caminhando, ela vai andando e ela não para fazer essa autoconscientização em relação ao que de fato está acontecendo com ela. Então, esse é o primeiro passo, admitir que eu preciso fazer uma programação de vida proexológica financeiramente, eu preciso entender isso. A partir disso, eu vou fazer uma avaliação de como é a minha vida financeira atual. Como é que está a minha vida financeira atual? Eu estou de acordo com aquilo que eu quero programar na minha ProEx? Eu tenho o suficiente para essa programação existencial? Então, tem um artigo que eu escrevi para a revista da Apex que se chama Quanto Custa Realizar a Auto-ProEx, né? Que é justamente esse autoquestionamento para nós entendermos o seguinte, será que eu sei quanto custa a minha ProEx? Porque cada um vai ter o seu propósito de maneira singular. A minha pode ser que seja lá escrever 2 GESCONs. O outro pode ser que seja 2 GESCONs e mais 2 tratados. É bom a gente falar que a gestação consciencial são livros, artigos, verbetes, não é? Perfeito. Então, outras vezes eu vou perceber que eu preciso ajudar uma IC na construção do processo dela, e se isso fazia parte da minha ProEx, será que eu estou programado para isso? Então, veja, se eu não tenho uma programação, um pré-planejamento, onde eu junto a minha programação financeira com a minha programação de ProEx, fica difícil eu me aproximar do completismo. Pode acontecer de eu ficar no meio do caminho, né? Então, veja que o gargalo financeiro, ele pode sim ser um grande atravancador da ProEx, porque se eu não esclarecer quanto custa para eu realizar a minha ProEx, eu corro o risco de ficar no meio do caminho. Isso quer dizer também, professora Simone, que eu tenho que saber aonde investir, aonde colocar o meu dinheiro, o que fazer com o meu dinheiro, ou seja, até quanto eu dou corda para os meus desejos, né? Porque às vezes a pessoa ela pode chegar e falar assim, não, eu quero muito algo. E ela chega, ela fica tão envolvida com aquilo que ela perde o foco de o que é prioritário. Porque é aquilo que você falou, né? Tipo assim, é o passado da pessoa, é um desejo, é de repente visitar um país que tem um apelo muito emocional para você, né? Então, aí tem diversas coisas, né, que a gente pode
tirar isso como comportamento, né? Uma análise comportamental. Olha, vamos pensar em termos de ProEx, né? De programação existencial. Quer dizer, eu reconheço e admito que eu nasci para fazer algo, né? Pelas pessoas, assistir à humanidade, fazer projetos que realmente sejam interassistenciais num outro patamar evolutivo. E aí eu começo a entender que, para isso, eu preciso entender um pouco sobre essas questões comportamentais que eu lido no dia a dia com o dinheiro. Por quê? Veja bem, na hora de você fazer uma aquisição de qualquer coisa, qual é a primeira coisa que você pensa? Você realmente reflete se aquilo está alinhado com a sua programação existencial? Ou você vai lá e faz uma aquisição porque, se eu comprar um carro novo, agora esse carro vai me satisfazer, eu vou viajar melhor, eu vou... Tudo bem, mas isso está na convergência com a sua programação existencial? Outra pergunta, será que todos os objetos que eu compro, todas as viagens que eu quero fazer, será que tudo isso tem um sentido também que faz convergência com a minha programação existencial? Ou eu quero apenas viajar para me divertir? Eu posso fazer uma viagem de pesquisa. Eu posso fazer uma viagem para que eu junte, faça convergência de trabalho e aproveite para fazer um processo de pesquisa. Também posso aproveitar e fazer convergência como lazer. Mas veja bem, tudo isso tem que ter uma razão de ser. O professor Valdo falava sobre isso. Ele, inclusive, falava assim, que todas as viagens que ele tinha feito, ele nunca tinha tido um incidente de percurso, porque ele tinha uma intenção cosmoética muito bem fundamentada, né? Então, ele sempre falava sobre isso. Então, a importância de nós trazermos essa visão para uma questão de ProEx, porque os nossos caprichos, se nós ficarmos imersos dentro de uma condição diária, onde a mídia promove toda essa pressão, a nossa tendência é comprar, consumir, e aquele ciclo, né? Compre, use e jogue fora. Aquilo que você acabou de comprar já não vale mais amanhã, já saiu de moda, já não serve mais, então você fica muito em cima de caprichos, de consumismo, de desejos, e você não passa a avaliar lucidamente o que de fato você precisa para cumprir a sua ProEx. Porque por mais que a sua ProEx ela seja um valor menor ou um valor maior, a questão não é a quantidade de dinheiro, a questão é você investir para que você seja o mais completista possível. Uma das coisas, né, professora, que acho que é o que você está trazendo, que é o estudo, né, da programação existencial, que é o projeto de vida que a gente tem o objetivo de estar discutindo aqui no ar, é que essa vida não é por acaso e muitos de nós fizemos um planejamento dessa existência. Não são todos, tá? A gente não pode generalizar e falar que todo mundo tem uma programação existencial ou um projeto de vida, algo que ela se programou antes de nascer e falou assim, olha, eu quero atingir esse pacote de realizações. Porque eu preciso fazer essas entregas para, que nem a gente discutiu um pouquinho lá no início, diminuir a interprisão com aquelas pessoas, diminuir as minhas interprisões, que são interprisões, pessoal? É muito interessante, né, professora Simone, a gente perceber que são amarras invisíveis e que te colocam ali numa situação que você não tem a liberdade que gostaria de ter. E essa falta de liberdade, ela tem essas amarras invisíveis que a gente não quer tê-las. Mas qual seria a ação necessária? É de ajudar, é de pensar no altruísmo, pensar nos outros, criando então uma condição de libertação, né? Então esse é um processo que a gente estuda na Consciologia, que são as relações grupocármicas. É o karma do grupo, o karma que você tem com as outras pessoas e vice-versa. O importante, né, é estar devendo o menos possível para os outros, né? O menos possível. Né? Ou seja, não ter ali, vamos dizer assim, uma inflação das dívidas, né? Não crie mais, né? Não crie mais. Não queremos criar mais.
Mas, professora, a gente está chegando, assim, finalmente, né, nos finais aqui do nosso debate, mas ainda tem ainda uns 5 minutinhos, mas eu estou falando que a gente está chegando, né, a gente tem que ir fechando as gavetas, e a gente sabe que muitas vezes a gente tem os travões, né, do financeiro da pessoa. E esses travões, eles têm a ver, às vezes, com inculcações, né? Uma autoprogramação, uma forma de pensar errada, né? Em que ela não pode, ela não consegue, isso que a professora Simone está falando é algo inatingível, porque eu não sou assim, né? Professora Simone, quais são, então, o passo a passo, por onde a gente chega e começa a tirar esse embrulho todo? Eu percebo, André, que dentro da Conscienciologia nós temos milhares de técnicas. Técnicas que nos permitem a gente destravar esse processo todo. Aí o que acontece? Uma das coisas que eu acho que é importante a gente relevar aqui é que para cada situação exige-se a técnica adequada. Então, dentro dessas técnicas que estão disponíveis dentro da Conscienciologia, dentro desses cursos que estão disponíveis, o ideal é a gente pegar, avaliar o nosso momento evolutivo e optar por técnicas, optar por cursos que vão contribuir com aquela melhora, com aquela mudança evolutiva naquele momento que você está passando. Então, por exemplo, nós estamos aí próximo ao balanço existencial. Seria muito importante se nós conseguíssemos fazer uma avaliação agora, nesse momento da nossa vida, de como é que está a nossa vida até aqui. Porque ali você começa a fazer o importante é você desbarrancar coisas, sabe? Você não ficar com um melindre. Você querer, de fato, olhar para a tua vida e entender como é que ela está. Aí é o começo. Aí eu acho que você começa o destravamento. E à medida que você entendeu esse processo, aí sim, então você espalhou, abriu ali, não colocou a sujeira embaixo do tapete, colocou ela para você enxergar. A partir disso, você começa a tomar as decisões. Onde eu vou buscar ajuda? Qual a técnica que é mais adequada para eu aplicar, para eu resolver determinada situação? É uma técnica evolutiva? É uma técnica financeira? É uma técnica que mexa com a minha autoconsciência, com a minha intraconsciencialidade? É uma técnica de reflexão que eu preciso fazer para que eu coloque tudo, registre tudo, anote tudo? Então, é o curso que vai agregar para esse momento que eu estou passando. Então, veja, não adianta nós fazermos vários cursos, várias técnicas o tempo todo, se aquilo não está fazendo convergência com aquilo que você precisa. Olha, professora, muito bacana. Eu queria só chamar um destaque que a gente não poderia deixar de falar, né, do seu livro. Né? Aqui está a capa do livro da professora. Eu não sei se está conseguindo enxergar. Dá para ver. E basicamente a gente tem a dizer que ela traz um tema que é conscienciosidade, que é um tema novo no Brasil, vamos dizer assim, mas eu acho que no campo das finanças tem já sendo comentado sobre esse assunto, e você faz uma associação com relação ao propósito de vida, né? E aí você fala justamente o verdadeiro sentido da vida para lidar com o dinheiro. Eu queria só que você fizesse assim, desse uma palhinha, né? E falasse assim, meio que o que seria essa conscienciosidade, que é um tema interessante para a gente fazer esse fechamento. Tá. Esse tema da conscienciosidade financeira, o nosso objetivo é até popularizar essa temática no Brasil, né? Porque fora do Brasil, como você falou, André, é muito conhecido, é muito utilizado pelo meio das finanças. Então, agora é que nós estamos inserindo esse novo conceito aqui, que justamente significa que a gente precisa desenvolver uma autorregulação no nosso modo de lidar com o dinheiro. Quer dizer, eu preciso lidar com os impulsos financeiros, eu preciso desenvolver sinapse para aprender a me planejar. Nem todas as pessoas sabem se planejar ou começam um planejamento e levam até o final.
Então, um ponto importante que você falou antes, que depois a gente vai ter que pensar nos investimentos, né? De que modo que nós vamos investir. Mas como que nós vamos investir se nós não sabemos planejar e temos ainda dificuldade de aprender a construir essas sinapses sobre o dinheiro? Então, o ideal é a gente atuar nesse crescendo. Primeiro, desenvolve conscienciosidade financeira, essa autorregulação dos próprios impulsos e como aprender a planejar. Depois você vai para o planejamento. Aí sim, por fim, você vai para essa visão dos investimentos. Professora, agradecemos muito a tua participação. A gente está chegando aqui no fechamento do nosso programa. Esperamos, né, que o público tenha gostado. E se quiser assistir de novo, se quiser passar para os colegas, é simples. Ele vai estar no ar em breve, né, daqui a pouco, né, a gente vai fazer o upload. E aí você pode assistir esse e os demais programas ali, tanto, né, no YouTube, né, através ali da Apex, que é a APEX, né, Apex Internacional, e a gente consegue, né, ter acesso a esses vídeos como na própria RCI. Fique, né, com a programação da RCI, esteja conosco e bom final de semana a todos e todas e até sábado que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.